bom dia para todos e todas de vocês. Uma boa segunda-feira para todo mundo. Nós estamos pré-gravado como frequentemente nesses dias, né? Então, hoje vou pedir para vocês não comprem um superchat se você está esperando para esse superchat aparecer na tela, porque a gente só pode ver os comentários depois, né? Como sempre, eu estou aqui no Brasil, em Recife. Natália, minha parceira, amiga e colega, está direto do Edinburgh. E eu queria falar bom dia para você e também pergunta quais são as novidades no seu lado do Atlântico. Bom dia, Brian. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Foi um fim de semana irritante aqui na Escócia. Quando eu era criança, julho era sempre um mês super legal, era sempre um mês que eu estava ansiosa para chegar, mas desde que eu vim morar aqui na Escócia, julho é sempre um pesadelo, porque julho é um mês das paradas, né, da Orange Order, né, da Ordem Laranja, que é aquela ordem conservadora de protestantes pró-monarquia, pró-Reino Unido, que saem, né, nas ruas para relembrar de quando, né, o Reino Unido não se tornou um reino católico e continuou sendo um reino protestante. Então, assim, eles estão há mais de 400 anos tocando, né, cantando nas ruas, eles saem, eles usam umas roupas esquisitas, eles cantam músicas de relação de ódio a católicos, eles cantam músicas principalmente de ódio a irlandeses, mais a católicos em geral, mas claro que aos irlandeses. Então, ontem teve em Glasgow a maior parada de todo o Reino Unido, né, deles. Foram mais de 7 mil pessoas, com mais de 40 grupos diferentes da Ordem Laranja desfilando lá em Glasgow. E esse ano, né, por conta de incidentes nos anos passados, a polícia fechou várias ruas a mais, então estava um inferno para poder se locomover lá em Glasgow, porque nos anos passados, na última parada, lembrando que não teve, né, nos últimos 2 anos por conta da pandemia, eles fecharam mais as ruas, né, com mais policiamento, porque pessoas que foram nessa marcha, né, a marcha passou na frente de uma igreja católica e eles atacaram um padre, cuspiram no padre, atacaram uma família que estava indo rezar uma missa de 7º dia para um ente querido. Foi uma situação assim muito desagradável, uma situação muito desnecessária. Então, para evitar que eles fizessem de novo, né, eles fecharam a rua para proteger, né, os cidadãos do ódio dele. Agora, o problema é por que deixam que isso aconteça, né, todo ano? Porque se você fosse fazer qualquer uma manifestação em que o foco dessa manifestação é justamente o ódio, né? Porque a gente até brinca aqui e fala que é o festival do ódio, né? O Hate Fest, que a gente gosta de falar que eles fazem nas marchas dele. Você não conseguiria, né, uma autorização para fazer isso, mas como é a Ordem Laranja, como, né, eles falam, alegam que tem um passado histórico e não querem, né, promover divisionismos, etc., eles aceitam que isso aconteça. Então, assim, é muito absurdo, né, muito desrespeitoso, porque se fizessem isso com qualquer outro grupo, não seria aceito, né? Com certeza teria a polícia reclamando, teriam pessoas reclamando, mas como são eles, todo mundo vira, né, para o outro lado. E lembrando, né, que o grupo religioso que mais sofre crime de ódio aqui na Escócia não é minoria religiosa asiática, não é muçulmanos, etc., são os católicos, por conta justamente, né, dessa história que tem de migração entre católicos e irlandeses aqui na Escócia, né, mais especificamente, e vindos, né, da Irlanda, e
que se estabeleceram aqui, principalmente nas áreas mais pobres. Então, assim, a situação aqui, obviamente, na Irlanda do Norte tem também essa marcha, né, da Ordem Laranja, mas, em comparação, a situação aqui na Escócia é muito mais violenta. Tanto é que vários amigos meus que são de origem escocesa, mas que têm, né, famílias católicas, famílias de origem irlandesa, eles saem, né, da Escócia em julho, eles tentam ficar longe da Escócia em julho, e na Irlanda do Norte também, né, por conta para tentar fugir justamente disso. Eu até tinha um evento planejado agora em julho na Irlanda do Norte, o pessoal lá me ligou, falou, Natália, vamos cancelar esse evento, porque todos os camaradas, ou a maioria dos camaradas, né, da esquerda, etc., não vai poder ir no seu evento porque está todo mundo fora da Irlanda do Norte, porque está todo mundo fugindo, né, das marchas da Ordem Laranja. Bom, eu queria perguntar realmente se tinha como que novas mudanças políticas na Irlanda do Norte estão afetando a Marcha Laranja em Irlanda do Norte, porque eu sei que, por exemplo, em 2017, 32 policiais foram machucados, tem muito caso de mortes durante as marchas lá, mas parece que as coisas estão mudando um pouco. Essa é a sua análise? Olha, desde que eu vim para cá, assim, as maiores movimentações realmente, o que acontece não é bem durante a manifestação na Irlanda do Norte, é sempre o antes ou depois, né? Que eles têm os riots, que o pessoal vai, que o pessoal briga, etc. Agora, problemas durante a marcha aqui é muito mais, porque as marchas daqui concentram várias marchas das pessoas vindo da Inglaterra e vindo da Irlanda para marchar aqui. A Glasgow tem uma marcha da Ordem Laranja muito tradicional. Então, essas manifestações de tipo pessoas que estão andando nas ruas e passa, né, a marcha está passando do lado e são atacadas por causa disso, porque são minorias étnicas, porque são católicos, né? No caso, como eu disse, do padre que estava na frente da igreja, porque estão usando alguma coisa que seja relacionada ao Glasgow Celtics, porque estão usando alguma coisa que seja relacionada à independência da Escócia. Então, assim, são vários motivos, assim, do que acontece. O problema, o que eu acho, é que, assim, existe justamente, e isso é uma reclamação muito frequente dos grupos católicos aqui da Escócia, é que existe uma tolerância ao ódio deles, né, do governo, né, em relação ao ódio que esse grupo, né, comete contra católicos e pode continuar cometendo, porque, segundo, né, o governo, eles falam que não podem interferir em algo que é histórico, que é uma tradição tão enraizada na cultura aqui. Então, eles ficam numa situação complicada. Claro, essa vitória do Sinn Féin na Irlanda do Norte foi histórica, mas lembrando que o Sinn Féin ainda não conseguiu, né, compor o governo, porque na Irlanda do Norte, para eles poderem compor o governo, eles têm que compor o governo com o partido que é a favor do Reino Unido, mais votado, no caso de lá, foi o DUP, que é um partido de extrema-direita, e eles se recusam a compor governo com o Sinn Féin, dizendo que eles não vão compor governo com terroristas da extrema-esquerda. Então, a situação lá ainda está muito delicada e, claro, o pessoal do Sinn Féin quer trabalhar, o pessoal do Sinn Féin está lutando em várias frentes, não só locais, mas também nacionais, né? Porque eles estão em briga com o Boris Johnson, que está querendo desrespeitar o protocolo imposto pela União Europeia para a saída, né, para Brexit, né, o protocolo que vinha lá do acordo da Boa Sexta-feira, de que não poderia haver uma fronteira
física entre a República da Irlanda e a região norte da Irlanda, né, os 6 condados que ainda estão sob controle colonial do Reino Unido, e o Boris Johnson, né, acatou por um certo momento e agora ele está querendo, né, jogar esse protocolo fora e, claro, Sinn Féin está lutando contra isso, falando, primeiro, não foi o que as pessoas daqui votaram, e segundo, você está desrespeitando um acordo, né, que garante a paz, né, com muitas aspas, né, da região. Claro, em comparação com o que aconteceu durante, né, os problemas, né, os troubles, eles vivem uma situação de paz. Eles não têm mais tiroteios na rua, não tem mais fogo cruzado, etc. Mas ainda assim é uma situação muito delicada. Agora, essa situação da Ordem Laranja, eu até recebi várias mensagens dos meus amigos lá do Sinn Féin da Irlanda do Norte, brincando, né? Falando, poxa, você tem contato com o pior daqui, né? Que é a Ordem Laranja, etc. Pô, que chato, tenta ir para outro lugar, tenta mudar, etc. E até tá tendo uma piada sobre isso, porque nas últimas 3 semanas aconteceram, né, as paradas do orgulho LGBTQIA+, aqui na Escócia, e o pessoal tá falando, pô, o governo da Escócia também fez o quê? Colocou 3 semanas de paradas que celebram, né, o amor, que celebram a diversidade, para depois, né, fazer o povo engolir, né, uma parada cujo único propósito é o ódio, infelizmente. Natália, você veja alguns ou muitas conexões entre o grupo de laranja e os supremacistas brancos modernos, essa rede internacional liderada pelas figuras nefárias como Steve Bannon, os grupos neonazistas, que muitas pessoas no Brasil, especialmente pessoas da ultradireita aqui no Brasil, não entendem que historicamente católicos não são considerados brancos pelos grupos neonazistas, na Alemanha era um pouco diferente, mas nos Estados Unidos, por exemplo, o Ku Klux Klan e outros grupos de ódio não aceitou católicos. Teve ondas de violência contra católicos quando John F. Kennedy foi eleito, por exemplo, nos Estados Unidos. E esse vem, em parte, da tradição do enorme imigração escocês, irlandês protestante que aconteceu nos Estados Unidos, né? Que trouxe e o fato que as primeiras ondas da imigração católica nos Estados Unidos foram irlandeses e italianos, que também não eram considerados brancos por muito tempo, né? Você veja alguns contatos. Teve, por exemplo, swasticas presentes nessa marcha contra católicos. Não, eles normalmente só usam símbolos deles, que já são símbolos muito mais antigos até, né, do que a suástica nazista. Como eu disse, eles estão desde o século XVI aqui fazendo essa porcaria dessas marchas. O que é muito interessante, já foi discutido, inclusive por vários acadêmicos, por vários jornalistas políticos aqui da Escócia, por que você não considera, por que as autoridades governamentais não consideram a Orange Order um movimento justamente da extrema-direita, apesar de toda a ideologia deles ser extremamente fascista, ser uma ideologia supremacista, ser uma ideologia de ódio, né, que, como eu disse, eles andam nas ruas, né, falando em matar católicos, em morte do Papa, em como eles são muito melhores do que todo mundo que é católico. Então, assim, obviamente, eles são contrários à imigração, eles têm políticas extremamente controversas para ser educada, né, em diversas áreas, como, por exemplo, há uns anos atrás, quando a Irlanda do Norte finalmente, né, aprovou
a união civil de pessoas LGBTQIA+, teve uma enchente na Irlanda do Norte, e um político que é notoriamente de um partido que apoia a Ordem Laranja, etc., ele falou que isso era castigo de Deus, porque eles estavam apoiando uma aberração. Então, assim, eles ainda têm essa ligação muito forte. Isso não significa, porque muitas pessoas falam, mas os dois lados, eles são extremamente religiosos, eles são extremamente sectários. Não. Por exemplo, o Sinn Féin, né, que é o maior representante político do republicanismo irlandês, que antigamente costumava ter uma ligação muito mais forte com a Igreja Católica, hoje em dia teve uma separação da Igreja Católica, apesar de vários dos seus políticos serem de famílias de origem católica, são pessoas que não têm religião, né, que são ateus, hoje em dia não frequentam a igreja, ou até se frequentam, não são estúpidos para tentar impor a crença deles para ninguém. Então, são pessoas que, né, lutam pelo direito de minorias, lutam pelos LGBTQIA+, lutam, né, pelo direito da mulher poder procurar serviços de direitos reprodutivos, enfim, eles não são tão não, fechados, né, e segregam tanto as suas ideologias baseado no que a Igreja Católica pensa e quer. Diferente, né, do pessoal que vai na Ordem Laranja. É um pessoal, assim, muito esquisito, é um pessoal, assim, extremamente odioso mesmo, assim como o pessoal dos Proud Boys nos Estados Unidos, assim como a KKK dos Estados Unidos. Aqui eles não fazem, mas na Irlanda do Norte eles fazem fogueiras gigantes, no qual o Departamento de Bombeiros já falou que não era para eles fazerem mais, porque essas fogueiras sempre dão problema. E eles põem nessas fogueiras a bandeira da República da Irlanda, eles põem a bandeira do Vaticano, põem foto do Papa, põem foto dos políticos do Sinn Féin, põem foto de várias, né, pessoas que eles não gostam para queimar, entendeu? Mostrando, a gente está queimando, é o que a gente gostaria de fazer com vocês. E isso é socialmente aceitável aqui, porque, né, tem um argumento tonto, tem um argumento raso, né, do governo, que é tipo, é melhor deixar eles fazerem, porque senão a gente vai ser acusado de estar buscando um dos lados, né, de estar favorecendo um dos lados. Só que o outro lado não tem, né, uma marcha desse tipo. Você não tem uma parada do St. Patrick's Day aqui que fique gritando que odeia protestantes. Você, inclusive, tem várias multas que, por exemplo, o Glasgow Celtics toma quando a sua torcida começa a cantar músicas que fazem o que eles consideram apologia ao Exército de Liberação Irlandês, né, o IRA, né, como vocês chamam no Brasil, ou fazer apologias de partidos políticos, de movimentos políticos, eles são multados. Então, assim, mas você não tem uma marcha Eu Odeio Protestante igual a Orange Order tem a marcha deles, que eles falam que é para comemorar a ordem, mas a ordem só existe para justamente odiar. Então, é uma comemoração de ódio, como eu falei. É complicado, né? E é muito político, porque pelo próprio teologia não tem muitas diferenças doutrinais entre a Igreja Anglicana ou a Igreja da Escócia e católico, né? Apesar de ter outros tipos de protestantes na Escócia, naturalmente, mas o principal é muito parecido com o católico. Não é como uma grande diferença. Ou seja, é um outro exemplo do que os analistas chamam de empreendedores de conflitos, usando a religião para exacerbar problemas políticos, como eles fazem, por exemplo, na Nigéria e países multiculturais no mundo inteiro, né? Agora, vamos entrar no assunto do dia, né?
a Rússia consolidou, expulsou o exército ucraniano do Lysychansk, não sei como pronunciar direito, desculpa, não fala russo, e consolidar sua ocupação, ou retomar do Luhansk. Agora, vários meses desde o início dessa guerra, tem algumas percepções, em sua opinião. Eu vou falar um pouco sobre os Estados Unidos depois, mas primeiro tem algumas mudanças de percepção na população geral no Reino Unido em relação a essa guerra. As pessoas estão começando a ficar cansadas, os efeitos estão começando a gerar um tipo de movimento contra a guerra. Não, Brian, assim, eu acredito que o cansaço seja... As pessoas não estão exatamente tão hospitaleiras quanto elas estavam em relação aos refugiados, como eu já falei aqui em outras semanas, não tem mais tanto isso. Outra questão que eu também estou vendo por conta, e obviamente, né, são vários, no Reino Unido tem um fator extra, né, que é o fator Brexit. Essa crise do custo de vida é uma coisa que está pegando muito as pessoas aqui, né? As pessoas estão realmente passando por uma situação financeira muito difícil, uma situação de maior crise inflacionária dos últimos 40 anos, né? Então, assim, as pessoas estão meio de saco cheio com o que está acontecendo, mas por conta de, novamente, não ter acesso a qualquer tipo de retórica que mostre, né, que precisa de um fim de guerra, que não é através da guerra que você vai conseguir nenhum tipo de negociação, porque se você fizer isso aqui, você é acusado de ser pró-Putin, a retórica ainda tem que lutar, tem que ajudar, coitado dos ucranianos, Zelensky, grande herói. Hoje eu fui em uma outra cidade aqui da Escócia, estava na costa da Escócia e eu passei na frente do batalhão de bombeiros dessa cidade e tinha uma bandeira lá da Ucrânia, tinha na prefeitura também dessa outra cidade. Então, quer dizer, as pessoas ainda estão, né, com essa coisa, tem que apoiar a Ucrânia, muito forte. O que eu acredito que está começando a pegar mesmo, né, vai ser agora, conforme for esfriando e conforme os preços forem aumentando. Porque o que está acontecendo nós estamos aqui planejando, né, um verão, como a gente fala, de protestos, né, um Summer of Strikes, no qual diversas categorias de trabalhadores vão entrar em greve, diversas categorias já estão insatisfeitas e, claro, com esse aumento, né, da crise do custo de vida, muitas pessoas vão entrar em greve por conta disso, né, pedindo uma melhoria salarial que já devia ter acontecido muito antes, né, inclusive da guerra ter estourado. Mas isso não aconteceu. Então, assim, eu acredito que conforme for esfriando, as pessoas vão começar a ter cada vez menos paciência, mas até o presente momento que as pessoas têm feito é justamente exigir, né, a mídia corporativa britânica, políticos de diversos partidos britânicos, o que eles têm feito é exigir do governo britânico mais atitudes reais, né, em relação à solidariedade à Ucrânia, não de tipo ódio ou tô cansado dessa guerra. Não, eles ainda querem que ajude a Ucrânia. Eu estava no supermercado perto de casa, outro dia eu vi o preço do óleo do girassol acima de R$20, que eu lembrei, não foi muito tempo, desde era R$7, R$6, um litro de óleo, ou 900 ml, dependendo da companhia. Lembrando que a Ucrânia produz 90% do óleo do girassol no mundo. E eu vi algumas estatísticas muito chocantes, né? Claro, eu não estou
jogando culpa por isso todo em cima da Rússia. A maioria da culpa é os Estados Unidos e a OTAN. Mas, de acordo com a ONU, o número de pessoas morrendo de fome no mundo subiu de 15 mil por dia até 25 mil por dia. Cada dia que essa guerra continua, tem 10 mil pessoas adicionais morrendo de fome. Na sua maioria, idosos e crianças em países do terceiro mundo. Além disso, tem a crise de refugiados, que precisa adicionar a todas as outras crises de refugiados no mundo causadas pelas ações militares estadunidenses. Tem mais de 7 milhões de refugiados da Ucrânia, na sua maioria mulheres e crianças também. E que eu vi hoje é, até agora, agora tem 90 milhões de pessoas adicionais sem energia elétrica por causa do aumento dos preços do gás e do diesel e essas coisas, né? Lembrando que os países ricos, como o Reino Unido, Estados Unidos e os outros da Europa Ocidental, Japão, eles usam os países no mundo em desenvolvimento como um buffer, eu não sei como nem falar em português, mas tipo assim, antes do que eles deixam os preços começar a subir nos Estados Unidos, eles desviam as entregas que estão indo para outros países mais pobres. Os Estados Unidos é sempre o último para sofrer nessa ordem mundial pós-União Soviética, que está mudando, está acabando agora. E você veja, tem mais sofrimento na Europa Ocidental, na Alemanha, do que nos Estados Unidos. Porém, o que eu acho interessante nos Estados Unidos é que tem um corrente dentro da mídia que está criticando muito a guerra, e não é a esquerda. Quem é da esquerda começa a criticar a guerra, fica atacado, sofre calúnia. Em vez disso, é um grupo de neoconservadores poderosos, com vínculos fortes no que Pepe Escobar sempre chama Deep State, Estado Profundo, como o próprio Tucker Carlson, que estava aqui semana passada, que segue uma crença que a maior maneira de atacar a China é de isolar, de criar dificuldades nos relacionamentos entre Rússia capitalista e China socialista. Então, eles ficam criticando, e também por questões partidárias, criticando as atividades do governo Biden, criticando o preço das armas que eles estão enviando para a Ucrânia, não criticando a morte de ninguém, né? Eles gostam disso, né? Eles são necropolíticos. Mas isso todo, por algumas pessoas no movimento anti-guerra, eu estou falando isso porque eu vi alguns vídeos circulando no Facebook dos meus amigos e amigas, companheiros e companheiras aqui do Brasil, da esquerda, do programa de Tucker Carlson, legendado, criticando a guerra como ele se fosse um líder anti-guerra, uma figura da esquerda. Não, a razão porque esse povo, Pat Buchanan é um outro dessas figuras, até Henry Kissinger segue isso. A razão porque eles ficam fazendo esses argumentos agora é que na cabeça deles, como Rússia é capitalista, tem chance de Rússia alinhar com os Estados Unidos mais do que China. E o alvo principal é China. Por quê? China é o país do futuro. E teve uma matéria muito boa de Kathleen Johnston, eu não sei se você viu, Natália, falando assim, o Tucker, semana passada no Brasil, ele falou no programa dele que a China está querendo dominar o mundo. E Kathleen Johnston falou assim, a China, que está lá, olhando o Império Estadunidense em chamas, depois de poucas décadas, está realmente sentado lá pensando, vamos copiar eles? Porque quem estava querendo dominar o mundo é os Estados Unidos. Eles estão em chamas. Em minha cidade de Chicago, onde foi criado, morreu 13 pessoas de tiroteios esse fim de semana. Né? E esse é um fim de semana embaixo da média para os Estados Unidos. Né? Não tem licença de maternidade nos Estados Unidos. Tipo, a China, como Kathleen Johnston colocou na matéria dela, e como a gente sabe no 247, todo mundo vai falar isso. A China está querendo o novo ordem mundial multipolar, que é melhor para todo mundo. É uma mentira de proporções imensas de Tucker Carlson, do Hotel
de luxo dele em Rio de Janeiro, onde ele estava transmitindo o mais popular programa de telenotícias dos Estados Unidos, dizer que China está querendo conquistar o mundo. China já colonizou a África inteira, de maior forma brutal. Mas o CNN e o New York Times não vai dizer que o Brasil é o último país nessa América Latina que é contra a China, porque New York Times e CNN ama a China. E você vai abrir o New York Times. Primeiro, vamos lembrar que o dono do CNN Brasil era financiador da campanha do Bolsonaro, que eles contrataram William Wack e Alexandre Garcia. Eles não estão apoiando o Lula. Ele falou isso na televisão, que o CNN Brasil está apoiando o Lula. Que o base do apoio do Lula é CNN, professores universitários, basicamente. Que é tipo absurdo, né? Mas a gente sabe que tem uma lógica atrás disso. Não é só, olha esse cara maluco falando as louquices dele. A lógica disso é que ele está querendo mandar um sinal para os Estados Unidos, para os telespectadores dele, prepara para uma guerra contra a China, imperialista, que ele apoia, e ele está mandando um sinal para os elites brasileiros, apoia Bolsonaro, incentivar Bolsonaro a ficar mais contra a China, e os elites estadunidenses vão te ajudar. Não seja, eu espero que não cola. Eu também acho que não cola, não, porque a gente vê que em 2021, China comprou 125 bilhões de dólares do commodities e serviços do Brasil, enquanto os Estados Unidos, o segundo maior parceiro comercial, comprou 32 bilhões. Qual país é mais importante para o Brasil? Num país que está mandado pelas pessoas, consumido pela ganância e oportunismo, será que eles vão tentar romper com quem está mandando mais dinheiro? Muito difícil. Não, além do que, eu estava tentando ver se eu acho aqui, eu até fiz matéria, eu acho que está lá no mês de março, né? De um evento que eu participei aqui no Reino Unido com a presidenta Dilma, né? No qual a presidenta Dilma falou muito claramente, né? Achei aqui. Dizendo, né, que o lugar da América Latina é ao lado da China, né? E nesse evento que foi intitulado Socialismo do Século XXI, né, China e América Latina na linha de frente, a Dilma, né, ela fez todo um balanço das relações econômicas da China e da América Latina, falando, né, justamente que o lugar da América Latina soberana, né, com a sua independência respeitada, era justamente crescendo economicamente, geopoliticamente e socialmente com a China. Então, essa postura, por exemplo, uma coisa que eu vi que eu achei muito interessante, que saiu semana passada, saiu uma pesquisa mostrando grandes líderes mundiais ainda estão do lado de Zelensky, né, no conflito e tal. O que eu achei, primeiro, uma coisa super antiética, né, você lidar com um conflito bélico como se fosse uma partida de futebol, né, ignorando, né, essas vítimas, né, de toda essa guerra. Mas, enfim, e todos os grandes líderes que eles mencionavam eram pessoas da Europa e dos Estados Unidos e do Canadá. E para não falar que só tinha eles, tinha o governo do Japão lá também. Só que uma pergunta que muitas pessoas fizeram, né, inclusive pessoas assim que são conhecidas, que trabalham em movimentos internacionalistas políticos, que são jornalistas acadêmicos, falou: por que você não pergunta realmente, né, para o restante do mundo? Por que você não pergunta, né, na América Latina, na África e no restante da Ásia, sem ser o Japão, né, o que as pessoas estão achando, né, desse conflito?
né? Lembrando que o Zelensky, quando foi falar num evento que ele fez, porque o Zelensky, eu nunca vi uma pessoa que o país dele está em guerra e ele basicamente passa o dia todo indo em eventos. Ele vai em todos os eventos possíveis e imagináveis, ele está no evento, né? Desde festival de música até cerimônia de como é que fala? Formatura de universidade, que eu já vi. Ele está em tudo, está em tudo. E aí, nesse evento que ele fez com a União Africana, ele começou a falar que precisava do apoio, etc. E aí o pessoal, na verdade, isso não foi muito noticiado pela maneira como ele foi recebido lá, porque as pessoas falaram, olha, nossa preocupação é, primeiro, comida, né? Como é que isso vai afetar a gente? Como é que os grãos, né? Vocês vão garantir que os grãos da Ucrânia continuem vindo para cá? Vocês vão garantir que não vai ter uma interrupção no envio desses grãos, porque nós já, né, muitas das nossas nações aqui já estão com um problema muito sério, né, já tem um problema histórico de fome, então a gente precisa que esses grãos venham. E segundo, por que a gente tem que mostrar preocupação com vocês se vocês não mostraram nenhuma preocupação com os nossos cidadãos no seu país quando eles estavam, né, tentando evacuar e eles estão sofrendo até hoje, né, racismo na Europa, foram brutalizados pelos seus soldados, foram detidos pelos seus soldados, foram preteridos pelos seus soldados. Então, qual é? Por que eu preciso... isso não é uma via de mão única, né? Você também precisa mostrar alguma coisa aqui. Então, isso obviamente não foi muito noticiado. Mas tem essa questão que é muito forte ainda, que as pessoas não entendem aqui na Europa, porque, claro, essa narrativa não vem para cá, porque todas as mídias que poderiam mostrar a narrativa do lado russo ou uma narrativa, né, de anti-guerra no geral, foram censuradas, né, pelos governos europeus. Você não vê, por exemplo, aparecer que o restante do mundo não está afim dessa guerra, não quer isso, está preocupado com fome, está preocupado com desabastecimento, está preocupado com crise energética. Enquanto, né, que o pessoal daqui tá, né, não, a gente vai fazer esse sacrifício, a gente vai lutar, a gente vai, nosso povo está preparado para passar por isso. Nosso povo não tá, nem ninguém está preparado para passar por isso. A Alemanha vai entrar, tá perigando entrar em uma recessão, né? O governo dos social-democratas está se segurando com os últimos, né, dedinhos numa beira de um precipício, porque está muito difícil a situação na Alemanha. Eles não estão conseguindo controlar por conta justamente dessa crise, né? Destruíram todo aquele gasoduto, né, que tinha sido construído. Não vão usar aquele gasoduto, inclusive estão falando que vão usar peças daquele gasoduto como se fosse um lixão, né? Como se fosse um ferro velho, né? Você vai precisar de uma peça tal, tem aqui, pode pegar do gasoduto, porque eles pararam com tudo. Vão queimar carvão, né? Vão voltar a queimar carvão, anunciaram, né, um plano de suprir a energia através do carvão mineral. Então, quer dizer, a Alemanha voltando para a era da industrialização, né, para a idade industrial. E, enquanto isso, né, você tem vários países onde as pessoas estão passando uma necessidade tremenda, né, de não ter dinheiro para comprar o básico, né, aquela pobreza trabalhadora por conta desse conflito. E a União Europeia falando que todo mundo está disposto a fazer esse sacrifício. Só que por conta de como eles controlam o que acontece, você não pode ir contrário a essa retórica, porque se você vai contrário a essa retórica, você é perseguido, você é censurado, você vai perder seu emprego, você vai ser isolado, você vai sofrer ostracismo, porque a retórica tem que ser: nós estamos juntos com os ucranianos, porque os ucranianos
são os coitados dessa história. Então, a gente tem que ficar do lado deles e a Rússia é a grande vilã. E qualquer pessoa que não olhe para os ucranianos como coitados é uma pessoa ruim, horrível, que não tem coração. Então, tem isso também, né? Porque é triste, né? A coisa é triste, porque existem pessoas coitadas na Ucrânia. O problema é o governo fantoche dos Estados Unidos e Europa. É claro que tem muitos nazistas na Ucrânia. É mentira para dizer que toda a Ucrânia é nazista também, né? Porque, tipo assim, um país pode invadir o Brasil dizendo que a gente vai denazificar o Brasil, porque o presidente é neofascista, os apoiadores dele são todos neofascistas, mas você precisa ver como que eles chegam no poder. Através do preso político do líder no corrida presidencial de 2018. O jeito que Zelensky chega no poder também é perverso, né? A gente sabe que tem uma forte população com simpatia, empatia com fascistas na Ucrânia, sim. Mas isso significa que criança de 5 anos é nazista, que precisa ser erradicado. Mas levando tudo isso em consideração também, o número de mortos oficial dos cidadãos, né, e soldados junto da Ucrânia, agora que eu entendo, é só 4 mil. Desde fevereiro. Agora, do 2014 até fevereiro, era 13 mil no Donbass. Agora, 4 mil. Isso fazendo... e lembrando que tem 10 mil pessoas adicionais morrendo de fome todo dia, né? Você precisa ver os efeitos disso. Agora, OTAN e Estados Unidos querem prolongar esse conflito, nem como eles fez quando a Rússia ocupou o Afeganistão. E fica minando a ocupação russa por dentro por anos e anos e anos, porque dá para subsidiar a indústria bélica que financia as campanhas de todo mundo, né? Dá para justificar mais militarização geral, todas as razões mais ruins. Agora, será que o governo russo não quer prolongar o conflito também, porque a indústria bélica é uma parte importante da economia deles? E quem sofre disso são as pessoas no mundo em desenvolvimento o tempo todo. Agora, tem um outro problema. Eu estava pensando quando você estava falando sobre como pão, o próprio pão é uma coisa imperialista. Porque tem muitos países que foram tomados pela agroindústria, né, com monocultura só para exportação. E muitos desses países tinham outro tipo de café da manhã. Antes desse imperialismo agricultural chegou, por exemplo, em Honduras, e só colocou banana no país inteiro. Então tem banana para todo lugar, mas ninguém consegue achar uma fruta diferente, uma verdura, uma batata, um inhame. Eu estou falando isso porque desde eu mudei para Pernambuco, né? Eu tô vendo que aqui tem essa tradução de comer muitas coisas diferentes para café da manhã, rabada, ensopado em cima do cuscuz, yame, macaxeira cozido, bolo de milho, né? E várias diferentes opções que não envolvem pão na chapa, um misto, o tipo de coisa que você veja muito no Sudeste para café da manhã. Eu penso assim, Brasil, agora, nesse momento, está apenas produzindo 50% do seu consumo de trigo, que não é numa planta indígena daqui. 50% do trigo consumido no Brasil vem de fora, muito da Argentina. Só que com o aumento do preço, o aumento da procura naqueles países mais ricos do Brasil, né, que estão sem trigo agora, esse vai elevar muito o preço do trigo aqui também. Eu acho que é um bom momento para o povo lembrar as tradições de café da manhã mais tradicional do Brasil. E veja como eles tomam café da manhã no Nordeste. Mas é um problema generalizado, porque tem muitos países na África que não tem tradição nenhuma de pão. Entendeu? Tem comida completamente diferente para café da manhã. Mas com o avanço de agroindústria, financiado pelo Banco Mundial, pelo FMI, e tudo isso fica acabando com
milhares de hectares de área que estava produzindo comida para consumo local, acaba com as agriculturas familiares, como ele está fazendo na Índia agora, no governo Modi, e as pessoas são obrigadas a comer aquelas comidas processadas, né? E colocou todo numa situação em que poucos países estão fornecendo um dos combustíveis principais de uma grande parte do mundo. É muito precário. Essa precariedade é mostrada pela guerra na Ucrânia agora. Então, né? Brian, eu queria só fazer um comentário em relação à Ucrânia que eu achei muito interessante, porque há uma semana atrás o governo argentino anunciou que estava oficialmente pedindo sua entrada nos BRICS, né? E semana passada, né, o governo argentino teve uma ligação, o presidente argentino Alberto Fernandes, juntamente com o presidente chileno Gabriel Boric, eles tiveram uma ligação com o Zelensky, falando, né, do apoio que o Cone Sul estava com a Ucrânia, e o Zelensky falando algo que eu falo muito no Veias Abertas, da importância estratégica geopolítica da América Latina, principalmente num conflito desse nível. Ele reconheceu que era importante esse apoio porque, né, a gente sabe, principalmente na América Latina, os aliados mais do que estratégicos que a Rússia, né, tem aqui, sendo, né, na América do Sul, maior dos seus aliados, a Venezuela, né, que tem uma parceria histórico, né, de cooperação política militar com a Rússia. Assim, você estava falando do trigo, né, eu lembrei de que nos piores momentos, né, da crise venezuelana, quando eles estavam extremamente sancionados, quando eles estavam, né, realmente passando por o pior da sua necessidade, né, por conta da maldade dos Estados Unidos, que as padarias populares, porque na Venezuela existem várias, né, padarias populares que foram feitas pelo governo e que quem controla são pessoas, são grupos comunitários, etc., e vendem, né, os alimentos a um preço muito mais barato, que justamente quem mandava, né, a farinha, quem mandava os ingredientes era a Rússia. Então, assim, a Rússia alimentou a Venezuela num momento muito difícil. Agora, não só falando de América do Sul, mas América Latina no geral, a Nicarágua fechou uma parceria muito grande, né, de cooperação humanitária e militar com a Rússia. Então, assim, nós temos diversos exemplos de países que abertamente, né, estão fazendo parcerias políticas com a Rússia, mas que elas estão recebendo alguma coisa em troca e que essas parcerias se deram já até antes, né, negociações que aconteciam antes desse conflito. Agora, né, chegou nesse momento, a Ucrânia resolveu olhar para a América Latina e resolveu pegar justamente essas lideranças que não estão agradando a sua base eleitoral de trabalhadores mesmo, né, da esquerda argentina, da esquerda chilena, né, lembrando que várias pessoas que ajudaram a eleger ambos os presidentes têm muitas críticas muito boas até sobre o governo desses presidentes, e eles foram se enfiar numa coisa que não tinha nada a ver para eles se enfiarem. E pior ainda foi o Alberto Fernandes, né, que umas semanas depois de tentar entrar nos BRICS, vai lá e tenta alisar o Zelensky, sendo que justamente o pano de fundo de todo esse conflito é justamente essa briga, né, de um mundo, né, multipolar versus, né, o que a gente tem agora, que é essa unipolaridade, né, com os Estados Unidos mandando na Europa, que, né, trabalha como agente regional, né, tem o seu poderio regional, né, nos países aqui da região, e,
né, trabalha a serviço do imperialismo estadunidense e do seu próprio imperialismo quando lhes convém. E agora eles estão, né, tipo, todo mundo de conchavo, tá todo amigo, e o povo, né, batendo, né, esse povo liberal, de todo mundo batendo palma. Eu achei, assim, a coisa mais descabida, porque não fez sentido realmente nenhum. Por que você vai mexer numa coisa que não te diz respeito diretamente? Foi a pior manobra de populismo que eu já vi acontecer nos últimos tempos. Eu acho que no caso do Argentina, né, é baseado no político local, porque ele tem uma das maiores populações de descendentes do imigrante ucrânio. Deve ter que Fernando está recebendo pressão de baixo. Parece que o número de descendentes do ucraniano no Argentina é quase o mesmo número dos Estados Unidos, que tem 6 vezes mais de população total. Eu vejo isso muito em Chicago, em minha cidade, porque Chicago é a cidade nos Estados Unidos com a maior população ucraniana. Então, as pessoas que eu conheço, todo mundo que eu conheço em Chicago tem um amigo, um parente ucraniano. E fica muito difícil. Eu tenho amigos e amigas que são 100% ideologicamente alinhados comigo em todo. Mas eu vou no site deles, no Facebook, no página, eles têm uma bandeira ucraniana. Porque minha avó emigrou da Ucrânia. Então fica difícil. E no Argentina eu entendo que tem 400 mil descendentes do ucraniano. Eles devem estar botando pressão, ligando para o governo federal o tempo todo, que infelizmente... Olha, eu preciso discordar de você, porque eu justamente falei com uma pessoa que eu não posso dizer o nome, porque é uma pessoa ligada justamente ao governo argentino, que falou para mim que o Fernandes está tentando fazer dessa situação como ele faz com todas as outras situações. Obviamente, ele usou muito mais palavrões em espanhol para falar sobre isso, mas que é tentar conciliar com todo mundo. Então, que isso teria sido mais um movimento, né, do Fernandes mostrando que, apesar dele entender que o melhor caminho econômico, político para a Argentina é o BRICS, ele não pode mostrar para outros parceiros comerciais da Argentina, como, por exemplo, a União Europeia e os Estados Unidos, que ele está alinhado diretamente, que ele quer se alinhar diretamente com a Rússia. Então, ele tentou fazer esse meio de campo e é o que meu amigo, que inclusive é do movimento peronista, etc., ele falou que isso vai custar, que essa necessidade de conciliar do Alberto Fernandes com todo mundo pode lhe custar as eleições futuras, né, para o peronismo, não ele próprio, mas ao peronismo, porque eu acredito que ele não vai ser candidato novamente, mas e inclusive colocar um governo de extrema-direita no país, porque ele tenta agradar todo mundo, só que você não pode agradar todo mundo, é impossível você agradar todo mundo. Então foi Desculpa. Não, foi um movimento político assim, tonto, né? Tentou agradar todo mundo e, na verdade, todo mundo ficou olhando para ele e falou assim: meu, o que você tem a ver com isso? Pelo amor de Deus, sabe? Eu fico cauteloso com esse tipo de crítica, porque é a mesma coisa que o PSOL falou sobre PT durante 13 anos, que Lula conciliar com todo mundo e tal, e tipo... mas então, eu espero que os efeitos eleitorais não são tão ruins para Fernandes, mas eu sei que está com problemas lá na Argentina, com certeza. E a direita está ficando mais e mais forte também. Mas então, vamos continuando com o assunto. Tomou Luchansky, né? Agora a Rússia tem quase metade do Donbass. Vai tomar o Donbass. Você acha que vai terminar assim ou vai ter um ataque no Kiev? O que você acha que é o futuro para esse conflito agora?
Olha, Brian, o futuro para esse conflito vai depender de o quanto, né, a União Europeia, principalmente, primeiramente, né, e a OTAN vão continuar financiando que esse conflito, né, continue, que isso se dê. Só que o que está acontecendo é que quanto mais esse conflito vai durar, né, a duração desse conflito, mais território eles vão perder, né, o que periga, inclusive, eles acabarem até perdendo, dependendo de como conseguirem, como as coisas continuarem indo, até a saída para o mar, né, da Rússia, né, tomar controle dos portos, etc. Então, assim, ele está usando, né, o Zelensky está usando essa oportunidade para justamente pedir para cada vez mais países, né, como eu já falei aqui, que ele pediu dinheiro para Israel, que ele recebeu dinheiro do Japão, que ele recebeu dinheiro do Canadá, né, só para não falar que ele recebeu da Europa, né, de outros países também. E ele vai continuar fazendo isso e ainda está sendo taxado de uma excelente liderança. Então, assim, é muito complicado nesse momento a gente falar o que vai acontecer, porque eu acredito que a Europa vai fazer mais pressão em relação a isso lá para o final de agosto, para o começo de setembro, talvez outubro, principalmente, vai ser quando a Europa, se isso não tiver terminado de alguma maneira, vai estar mais nervosa, porque vai ser quando vai chegar o frio. E os países realmente não estão preparados, e isso até a mídia deles aqui já está falando sobre isso, sobre a possibilidade de apagões, e da possibilidade de pessoas não terem que fazer racionamento de aquecimento a gás em suas casas. Então, isso é muito sério, né? Porque o frio mata, né, gente? Então, assim, é uma situação muito complicada. E, por enquanto, né, o governo Biden fica desesperadamente, né, reaproximando com Venezuela e Irã, certo? Anunciando que vai recomeçar a importar, ou está debatendo a possibilidade de reestabelecer relacionamentos com Venezuela em termos de importações. A gente ouviu o nome do Guaidó ainda, estranho. Você acha que tem uma chance que esse conflito na Ucrânia vai acabar com os embargos contra a Venezuela? Olha, se vai acabar ou não, eu não sei. Mas o que é importante em relação a isso foi que no aniversário de 17 anos da fundação da Petrocaribe, o Nicolás Maduro, né, que para quem não sabe é sede da Petrocaribe, que é uma organização de integração latino-americana e caribenha, que foi criada justamente para garantir segurança energética dos povos, que ela vai ser reativada e que eles vão começar justamente, né, um plano, né, para os países signatários, obviamente, né, de financiamento a longo prazo de processos, né, de autonomia energética, de importação energética, execução de projetos em relação a essa questão de soberania energética. Então, eu acredito que, obviamente, eles usaram essa oportunidade de uma crise global de energia para reativar isso. Então, mesmo que os Estados Unidos não terminem com o embargo, né, internacional ao petróleo venezuelano, a Venezuela vai tomar a dianteira para poder justamente fornecer, né, esse combustível, né, trabalhar junto, né, com os seus países irmãos, para que todo mundo, né, consiga ter energia, ninguém passe necessidade nesse momento. Então, pelo menos, né, os países signatários da Petrocaribe estarão abastecidos com isso tudo, né? Braz, você tá mudo. Desculpa, eu vi todos meus amigos da infância no Facebook reclamando do preço do combustível nos Estados Unidos. Eu só espero que continue subindo até as pessoas parem de depender tanto nos carros lá.
A cultura de carro lá está acabando com o meio ambiente do mundo. Eu comemoro quando o preço do combustível é $7 por galão nos Estados Unidos, né? Porque eles vão investir mais dinheiro em transporte público, né? E então, é minha opinião, mas também lembrando que os Estados Unidos têm uma enorme rede de refinarias que foi construído apenas para petróleo venezuelano. Eles têm a infraestrutura de ficar refinando o petróleo pronto. Então chega num ponto que o pragmatismo precisa falar mais alto, porque a ideologia está acabando com a economia do país. Está gerando muitos problemas no ano eleitoral. Então Biden vai precisar fazer uma coisa para baixar o preço do combustível antes das eleições, ou os democratas são fritas, completamente fritas. Vai demorar anos para eles retomar o Congresso depois desse ano. Ele começou o mandato dele com a faca e queijo no mal. É o maior desastre de uma presidente do Partido Democrata, pelo menos em 100 anos. E com isso eu estou conversando, falo de um assunto longo, e eu vi que nosso tempo está acabando. Então... Brian, antes da gente terminar, eu só queria lembrar as pessoas, né, que dia 3 de julho foi aniversário de 51 anos de Julian Assange, o jornalista que é um prisioneiro político, né, do Reino Unido, dos Estados Unidos, né, do Império, por ter exposto crimes de guerra. E Julian Assange comemorou seu aniversário, né, no cárcere, onde ele está há mais de 1.179 dias preso. Então, né, vamos lembrar do aniversário de Julian Assange, eu pelo menos lembrei, eu sei que tem um pessoal aí no Brasil, da Rede Brasil, do Fibra, de diversos movimentos que está fazendo várias ações, né, e sempre lembrando, né, libertem Assange, free Assange, porque é um absurdo que está acontecendo com ele. Então, sempre vamos, né, reservar um tempinho aqui para lembrar de Julian Assange. Então, uma boa segunda-feira a todos, né? E até sexta-feira a gente vê vocês de volta no Bom Dia. Tchau, tchau, gente. Tchau.